Que a paz e as misericórdias do Senhor sejam sempre em nossas vidas. Dando continuidade à leitura bíblica comentada, estamos em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Estaremos lendo hoje o capítulo de número 5. Olha, uma advertência. Às vezes nós nos deparamos aqui com algumas palavras não familiares, assim, não do nosso dia a dia, mas se a gente for dar assim, explicação, estica muito o vídeo. Então, procure olhar no dicionário alguma palavra que você tenha dificuldade de entender, tá bom? Eu faço assim, quando eu vejo uma palavra que eu tenho dificuldade de entendimento, eu vou ao dicionário, consulto o dicionário. 5. Não repreendas asperamente os anciãos. O ancião não é para ser repreendido asperamente. E pior do que áspero é ser tratado com desdém, é ser tratado como alguém que não serve mais, com descaso, com desprezo. O ancião não serve mais, mas ele às vezes é um ancião muito importante, muito experiente. Eu me espelho muito nos homens de mais de 80 anos que estão na igreja, porque eles são um incentivo, mostrando que eles estão perseverando aqueles anos. Mas admoesta-os como a pais, conforme fosse seu pai. Mas tem gente que também não liga para o pai. Aos pais, ter muito cuidado. Cuidado, né? Na carta aos Efésios, capítulo 6, diz para honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Também repreender aos moços como a irmãos, conforme for seu irmão. Está falando para Timóteo. Timóteo, você é o pastor da igreja, você tem que fazer assim. As mulheres idosas, diz o versículo 2, como a mães. As moças como a irmãs, em toda a pureza. Aquela moça você tem que olhar conforme você estivesse olhando para sua irmã. Aquela mulher idosa conforme fosse sua mãe. Os moços como fossem irmãos. E os anciãos como a paz. A paz. 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. O número de viúvas, verdadeiramente viúvas, na igreja é muito pequeno. Deveria de ser cadastrado, porque aquela viúva, ela é mãe de órfãos. Então, deveria de se cadastrar para cuidar bem dessa viúva. Eu nunca tomei conhecimento. Estou há 42 anos no Evangelho, não tomei conhecimento disso, que fosse feito em muitas igrejas pelas quais eu passei. Mas pode ser que tenha, pode ser que não tenha, eu não sei. O cadastramento, né? Aqui fala em cadastramento. 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Os filhos e os netos têm que recompensar os pais. Lembrar do que os pais, os avós fizeram por eles. Ah, mas não fez mais do que obrigação. Ah, é? Muitos não cumprem a obrigação. Você tem que recompensar. E não se paga o mal com o mal, paga-se o mal com o bem. Se seu pai for um mau pai, se sua mãe foi uma má mãe, você não tem que ser um mau filho. Você tem que pagar o mal com o bem, porque é assim que agrada a Deus. Porque o pecador faz assim, ele paga o mal com o mal. Não, foi ruim para mim, você é ruim para ele. Não deve ser assim, não é? Porque você, recompensando seus pais, isto é bom e agradável diante de Deus. Olha que coisa. 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, ela espera em Deus. Ela está desamparada. Ela precisa, os dízimos e as ofertas são para mantimento, não manutenção, é mantimento. Mantimento quer dizer alimento. A maioria das Bíblias, a Bíblia em inglês, em francês, em alemão, italiano, fala comida. Tem que ter comida na igreja, tem que assistir os necessitados.
Né? Aí a pessoa, mas eu sou assiste. Não, eu não sou o pastor da igreja. Que é o pastor da igreja que tem que ver isso aí. Ou distribuir os encargos, as responsabilidades, né? Igual ali em Atos 6, na separação dos diáconos, no cuidado das viúvas gregas, né? Então, meus irmãos, isso aí que tem que ser, né? E ela persevera de noite em dia em rogos e orações. E ela fica, Senhor, eu estou passando isso, meus filhos. E ela é uma viúva, enquadrada aqui nas características de viúva. Mas aquela viúva que vive em deleites, vivendo, está morta. É uma viúva que vive a vida que ela quer, ela não está esperando em Deus. 7. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meus irmãos, meus amados, que todos somos irmãos, né? Irmãos, amados, nós precisamos entender isso aqui. Se a gente não cuidar dos nossos, principalmente dos da nossa família, nós estamos negando a fé e somos piores do que os infiéis. Porque os infiéis fazem isso porque eles não têm conhecimento. Talvez se tivesse conhecimento de Deus, eles fariam. Então tem que ter muito cuidado. Eu, quando compartilho um seminário da família, eu uso sempre esse versículo em todas as vezes que eu vou falar ali, que são vários temas abordados no seminário da família. Mas eu falo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Então aqui já está uma característica da viúva para ser inscrita. 60 anos. E só que tenha sido mulher de um só marido. Abaixo de 60 anos, não. Mas às vezes ela é atendida não como viúva, mas é atendida como uma pessoa necessitada. Mas ela não é viúva segundo a Bíblia, mas é uma pessoa... Meus irmãos, como é que a gente chamou de irmão, vê necessitado e não faz nada? Agora, nós levamos dízimo e oferta para a igreja que tem essa incumbência, porque eu não sei quem é. Eu não sei quem é que está precisando, os que eu sei, aí é um problema meu com Deus. Eu não vou falar para ninguém, porque eu não quero recompensa das pessoas, não. A minha recompensa, ela vem do Senhor. E o outro lá que está administrando, né, esses recursos, ele também tem que fazer direitinho para receber a recompensa do Senhor. Pode ser uma recompensa boa, uma recompensa ruim. 10, outra característica. Não, aqui também, ela só pode ter sido mulher de um só marido. Ela pode ter mais de 60 anos, mas já ser viúva de segunda vez. Então, ela não se enquadra. Ela não se enquadra, que coisa, né? Mas, às vezes, se enquadra nos necessitados, né? Na lista dos necessitados. 10, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Então, essas são as características, 60 anos, um só casamento, uma só viuvez, que se criou os filhos, exercitou a hospitalidade, lavou os pés dos santos, socorreu os aflitos e praticou toda a boa obra. 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Aí dá né? Paulo fala lá em 1 Coríntios, se for para abrasar, é melhor casar. Ele diz as viúvas e os solteiros, né? Ele diz, bom seria que vocês fizessem conforme eu fiz. Mas se for para abrasar, dar uma abrasadinha, brasa fala de esquentar. Então é melhor casar. E diz aqui que as viúvas mais novas, elas quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. 12. Tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. 13.
E além disto, aprende também a andar ociosa de casa em casa. E não só ociosa, mas também paroleiras e curiosas, conversadeiras, falando o que não convém. Essas aí não vão ser enquadradas, por isso que não pode enquadrar abaixo de 60 anos com aquelas qualificações que nós vimos acima. 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Praticaram coisas que desagradaram a Deus e caíram nas garras do pecado, né, em Satanás. 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Sustentar mesmo. E o número, eu acredito que não seja tão grande dentro dessa classificação, né? Se tem filhos, se tem netos, se alguém tem viúva, tem que socorrer a sua viúva. Eu que tenho que socorrer a viúva da minha responsabilidade, né? Porque para não sobrecarregar a igreja é para poder atender as que realmente são viúvas, as que deveras são viúvas. 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Mas olha bem, que governe bem. Se você quer ser estimado, governe bem. E tem que governar para todos, não é para uns, não é para nada não. Hoje mesmo eu atendi uma pesquisa aqui, primeira vez que fizeram uma pesquisa comigo. Aí falaram, que tem que priorizar o mais pobre e tal. Tem que fazer para todos. Agora, é claro que o pobre tem mais necessidade. Tudo que for feito, eu acho que deveria de fazer tudo para atender o rico e deixar em condições do pobre também ir lá. Porque, geralmente, para atender o pobre, que é menos exigente, coitadinho, que é desassistido, eles fazem de qualquer jeito. Que o rico tem os outros lugares para eles irem, né? Então, um rico vai tomar vacina num centro de saúde, mas ele vai lá ser atendido? Ele vai lá marcar consulta, exame para fazer? Não vai. Agora, se fosse algo feito para atender o rico e o pobre tivesse direito, aí seria outra coisa. Tem que ser assim. E quem que só quer dizer que é do lado da pobreza, ajudar a pobreza, então ele quer que a pobreza continue, para ele poder estar ajudando, né? Mas vamos aqui. Então, os presbíteros que governam bem. Agora, você não governa bem, quer ser estimado? Por duplicada honra? E também, principalmente, os que trabalham na palavra e na doutrina. Que trabalham na palavra, na pregação, no evangelismo e no ensino. A pessoa não faz nem uma coisa, nem outra, nem nada. E quer ser superestimado, quer ser um rei, quer ganhar presente, quer festa de aniversário. Eu, quando faço festa de aniversário, eu que cubro todas as despesas. Ninguém cobre para mim, não. Ninguém faz aniversário para mim, não. Eu faço com meu dinheiro. Então, quem quiser fazer aniversário, faça com seu dinheiro, né? Agora, se a pessoa governa bem, é amoroso, é cuidadoso, não é parcial, trata todo mundo bem, não é? Diz aqui, trabalha na palavra, na doutrina, na pregação, no ensino, esse merece. Esse merece. É facinho, é só você fazer isso aí que você vai merecer. Tá bom? Agora, 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. O boi, ele debulhou, então ele tem direito de comer do milho que ele debulhou, ou lá do cereal que ele debulhou, daquilo que ele fez, mas ele fez primeiro. Agora você não faz e quer que os outros fiquem aí pajeando seu pé, bajulando? Deus não gosta do bajulador. Deus não gosta. E com a licença da palavra, o final do bajulador são 3 sapatos, um em cada pé e o outro do chute que ele leva. Que ninguém gosta de bajulador, nem o bajulado. Tem gente que gosta de ser bajulado, mas ele enjoa da bajulação, depois ele dá um pontapé no bajulador. E também, digno é o obreiro do seu salário.
O obreiro que trabalha, ele é digno do salário. Quem trabalha direitinho tem que receber salário, sim. Não é? Mas nós lemos lá em 1 Coríntios 9, no capítulo 9, versículo 15, Paulo diz, mas de nenhuma dessas coisas usei. Ele não usou nada do altar, nem do templo e nem de salário, porque melhor me seria morrer a alguém fazer vã a minha glória. Então, meus irmãos, mas o obreiro é digno do salário, mas ele tem que trabalhar. Paulo fala que quem não trabalha, que não coma. Agora a pessoa não trabalha, não faz quase nada, não prega, não ensina, não tem doutrina, não cuida da igreja conforme precisa e quer ganhar e quer ser estimado. A Bíblia aqui fala muito claramente, Paulo fala claro aqui, ó. Timóteo, ele está falando para um pastor de Éfeso. Se você não fizer assim, meu amigo, você está enrolado. 19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas, que é o que é. Até na lei tem que ter 2 ou 3 testemunhas para poder se acusar uma pessoa. O presbítero, né, que eu falei, que dentro da escala episcopal, do ministério, é a posição maior de presbítero. Mas para ele ser acusado, receber uma acusação dele, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. No 20 ele fala, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Ah, mas eu não concordo com isso. Como é que você não concorda, rapaz? É Deus que está mandando, rapaz. Deus não te dá a chance de você concordar ou discordar dele, não, rapaz. Ele manda, tem que fazer. E tem que repreender na frente. Quem não quiser ser repreendido, é só não errar. Quem não quiser ser cobrado, é só não dever. Quem não quiser ser corrigido, é só não errar. Mas tem gente que quer centralizar tudo em si, não distribui tarefas, aí sobra para ele. Depois ele quer achar, e tem que ser repreendido na presença de todos. Não é uma reunião secreta, não. É com a igreja inteira. Sabe para quê? Para que também, na presença, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ah, eu não gostei que você falou aquilo para mim, na frente das pessoas. Ué, se que não fizesse errado na frente dela também. Eu sempre falo, o dever do errado é fazer isso, ó. Abaixar a cabeça e ficar quieto, porque tudo que falar vai ser pior. A polícia, quando prende a pessoa que está errado, fala, ó, você tem direito de ficar calado, tudo que você falar pode ser usado contra você. Então seja sabido, rapaz, que é para repreender na presença de todos, e quem manda é Deus. E quem é você, rapaz? Para ir contra Deus, quem sou eu, rapaz? Um pó, igual nós somos, daqui a pouquinho nós vamos estar mortos. Para com isso, rapaz. 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo com parcialidade. E ele falou, não faz isso com prevenção, não. Premeditadamente. Você já está premeditando, já está criando uma situação para fazer algo contra alguém que não é do seu agrado, que não lê. Eu já vi pastor dizer que tem a cartilha dele. A cartilha é essa aqui, ó, é a Bíblia. Essa aqui é a cartilha. Mas ele diz que ele tem a cartilha dele. Mas Deus manda você fazer desse jeito. Não pode ter prevenção, não. Já tem uma prevenção, eu vou pegar aquele cara lá na esquina. Não pode ter parcialidade, achar esse melhor do que aquele melhor do que esse. De jeito nenhum, Deus não se agrada. Jesus não veio para ser servido, diz Mateus 20, 28, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quem somos nós para sermos mais do que Jesus? Querermos ser servidos, ser parciais, escolhermos como é que nós vamos fazer. Nós temos que fazer igual Ele manda, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 20. Né? 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Ele está falando isso tudo para Timóteo, mas está falando para nós também. Quando nós estamos lendo aqui, nós estamos ouvindo para nós.
A ninguém impõe. Esse cara aqui é chegado meu, vou botar ele para evangelista, para pastor, porque ele acompanha meus pensamentos. Não, meus irmãos. Nós acompanhamos o que Jesus manda, o que a palavra manda. Nós não podemos acompanhar o que uma pessoa manda se for contrário, se for em contraditório, em contradição ao que Deus manda. Senão nós vamos cair no buraco. Nós vamos ser seguidores de homens e não de Deus. Não é? Em Atos 5:29, ali, Pedro fala, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos obedecer aos homens obedecendo o que eles mandam de acordo com o que Deus manda que eles mandem. Mas não pela cabeça deles. Não pode impor a mão precipitadamente em ninguém, não. Nem participe dos pecados alheios. Encobrir pecado. Ah, não, deixa quieto. Isso aí ele fez, mas eu vou receber de... Não, tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Conserva-te a ti mesmo puro. Não entra nessas, não, porque senão eu vou cobrar de você. E Deus cobra de qualquer um. Ele cobrou de Moisés, ele cobrou de Davi, ele cobrou de Pedro, ele cobrou de tudo. Ele cobra. Deus cobra no tempo que ele quer. Ele não tem pressa, não, porque o tempo para ele não marca nada. 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo mandou a Timóteo tomar vinho. Eu, como médico, eu não entendo que vinho seja bom para estômago. Diz que para algumas enfermidades cardiológicas ajuda um pouquinho, mas tem remédio para isso. Eu não recomendo que ninguém beba bebida de álcool. Eu nunca gostei de bebida de álcool. Eu nunca gostei. Eu não recomendo beber. Mas ele falou aqui que para beber. Mas ele falou aqui com autorização do Espírito Santo. Está escrito aqui. 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E em alguns manifestam-se depois. Então, os pecados, eles são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam depois. 25. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Amém? Que Deus continue trazendo ensinos importantes para nós e mandamentos. Se nós não obedecermos, nós estaremos pecando e perdendo o privilégio da salvação. Amém.